Olá, boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a nossa série aí sobre, bases da formação em graduação, técnico, nutrição. Eu vou falar muita coisa que funciona muito para nutricionista, né? Porque eu sou formada em nutrição, mas tem muita coisa que serve para todas as áreas de formação, né? E o tema de hoje, justamente, é um tema que abrange todo o curso de graduação, porque hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre artigo científico, né? O que é, né, o artigo científico, o trabalho de pesquisa? O artigo científico, ele é um trabalho que foi feito dentro de uma sala de aula, dentro de um laboratório, dentro de uma instituição, e em seguida ele foi publicado em alguma revista científica para poder mostrar para as outras pessoas de todo o mundo que aquela situação poderia ser utilizada e avaliada por várias outras pessoas, né? Os temas das sociedades de vários países, de endocrinologia, de pediatria, de medicina, de nutrição, existem várias sociedades ao redor do mundo que trabalham várias temáticas da saúde, os conselhos regionais, né, as associações profissionais, todas elas baseiam aí os seus protocolos, as suas teorias em trabalhos científicos. Então a gente precisa ter base, né, técnica, base científica para poder desenvolver uma boa pesquisa, tá? E aí a gente começa a pensar assim, mas ler artigo, Flávia, é muito chato. Não é, tá? O que acontece? Nós estamos acostumados a uma leitura mais divertida, né, para fins de lazer e de distração. Então, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem menos técnica. O artigo, ele tem uma linguagem técnica, tá? Então, a gente precisa aprender a olhar para esse texto técnico com uma maneira um pouco mais carinhosa, amorosa, né? E, recentemente, eu vi vários memes no Facebook e no Instagram falando sobre, você lê um livro de 400 páginas num dia e não lê um artigo de 20, né? O seu orientador, cadê minha tese? Né? Então, é bem complicado porque a gente acaba, como é uma leitura técnica, acaba sendo um pouco mais cansativa, sendo um pouco mais sonolenta. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, né, de ter um ambiente adequado, de não ter distratores no meio da leitura. Então assim, agora eu vou estudar, então eu vou ler aqui um artigo. Então nessa hora você vai desligar celular, você vai desligar a música, no máximo uma música clássica para ajudar, né, na assimilação de conteúdo. Você vai buscar num momento onde ninguém da casa venha te pedir alguma coisa, buscar alguma informação, né? Ou um momento que você não esteja com fome, um momento que você não esteja cansado, né? Acabou de almoçar, vou ler artigo. Gente, por favor, né? Você acabou de almoçar, você vai ficar com sono. Você já está com sono porque o seu corpo já está num processo de calma, porque ele precisa desviar o sangue daqui para cá, para fazer o processo de digestão. Se você for resolver ler um artigo depois do almoço, você vai dormir em cima dele. E você vai continuar achando que ele é chato. E às vezes ele não é chato. Às vezes ele só está ali uns termos mais técnicos, é que você já está cansado, né? Eu lia muito nos ônibus, no metrô, no trem, era onde eu lia. Quando eu precisava trabalhar em casa, né? Para poder fazer o desenvolvimento dos TCCs, porque eu fiz 4 já até hoje, e a gente precisa um pouco de, vamos dizer assim, entre aspas, de paz, né? É bom a gente ter um momento e um lugar onde a gente consiga ler com mais facilidade, com mais calma, se aplicar aquela leitura, tá? Que não é uma leitura de distração, assim, de relaxamento, é uma leitura de fato técnica e ela precisa ser tratada como tal, né? E a melhor coisa que eu digo para vocês, assim, quando vai ler um artigo, busque artigos com temas de acordo com aquilo que você vai trabalhar, né? Isso facilita bastante. Então, assim, se eu vou falar de obesidade, eu vou buscar artigos que falam sobre obesidade. Existem situações relacionadas, né? Especialmente aí quando a gente fala de obesidade, porque a gente sabe que a obesidade, ela é um dos fatores, é o genético, mas ele é o menor de todos. O principal fator que contribui para a obesidade é o fator ambiental. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né?
na hora que a gente vai ler um artigo sobre isso, porque existem diversos trabalhos indicando que as condições de determinada população são predisponentes a ter um aumento de peso. Mas, ok, quais condições? Essas condições, elas são genéticas do indivíduo, ou dos indivíduos, ou ela é uma condição ambiental, onde toda a população daquele local está predisposta, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa para falar de obesidade em São Paulo. São Paulo tem aí 44 milhões de habitantes, mais ou menos, né, pelo último censo. E se a gente for falar de obesidade, a gente precisa pensar assim, vai ser um trabalho de campo, uma pesquisa, ou vai ser um trabalho de revisão, né? Se for um trabalho de revisão, eu já não consigo mais considerar uma coisa atual, porque os artigos já são de alguns tempos passados, né? Tem muita coisa nova. As pesquisas de IBGE e Vigitel, né, que são as pesquisas mais comuns aí que avaliam a questão das condições físicas das pessoas, elas são feitas a cada 2 anos, publicadas, então num ano sai uma, no outro ano sai a outra. A Vigitel é uma pesquisa feita por telefone, então ela é muito usada, ela é uma das pesquisas mais utilizadas quando a gente fala de população, né? Mas ela é uma pesquisa feita por telefone. Então, o que acontece? A pessoa liga para casa do, sei lá, da Ana Maria e fala para a Dona Maria, como que a senhora enxerga o seu corpo? E ela dá várias opções. E se a Dona Maria se enxerga acima do peso, ela vai dizer acima do peso. Às vezes ela não está acima do peso, mas para ela está. Então ela vai dizer acima do peso. Ah, a senhora tem filhos? Sim. Quantos? Tantos? 3, sei lá. Quais as condições do seu filho? Isso. Ele é... Aí pergunta se é branco, se é negro, se está acima do peso, se está no peso normal, se está obeso, o que eles consideram, né? Então, assim, são várias condições que, na verdade, ela é muito subjetiva, né? Porque ela vai considerar aquilo que o indivíduo fala dele mesmo, né? Não vai considerar aquilo que eu estou avaliando num consultório, por exemplo. Eu quero fazer um trabalho com obesidade dentro de um hospital, então eu vou formar um grupo de pessoas e essas pessoas, semanalmente, eu vou pesá-las, né? Vou aferir o peso delas, aferir a estatura, calcular o IMC, fazer os cálculos das dobras cutâneas e a partir daí determinar que ela tem um X grau de excesso de peso, ela tem um X grau de obesidade, né? Então, isso vocês perceberam que é totalmente diferente uma coisa da outra, tá? Ambos são trabalhos científicos? Sim, ambos são trabalhos científicos, né? Mas em quais condições eu vou utilizar um e em quais condições eu vou utilizar outro? Isso vai ser o determinante do meu desenvolvimento da minha própria pesquisa, tá? Então eu tenho que ter um tema bem definido. A partir do meu tema, eu tenho que pensar no título desse trabalho, porque o título desse trabalho vai definir os meus objetivos. Então, quais serão os meus objetivos? O objetivo geral, determinar o índice de obesidade da população na cidade de São Paulo. É super amplo, geral, né? E aí, objetivos específicos. Eu vou destrinchar essa coisa de determinar a obesidade na população da cidade de São Paulo. População de qual faixa etária, de qual região de São Paulo, quais os níveis de obesidade, então, porque a gente tem, né, pelo IMC, a gente tem os indicativos de níveis de obesidade, nível 1, 2 e 3, tratamentos para esse tipo de situação, né, da doença, porque a gente tem hoje vários tratamentos. Mas hoje uma coisa muito importante é que a gente tem pensado, tem se falado muito, muitos médicos, a gente tem vários profissionais de saúde no Instagram, no Facebook, no YouTube falando sobre isso, na mídia não convencional, sobre a questão de um tratamento mais humano para o indivíduo obeso, né? Porque muitas vezes a gente trata o indivíduo obeso como um ser que escolhe estar naquela forma, né? E na realidade tem várias condições, vários fatores que associados eles vão contribuir para uma manutenção de peso, para um ganho de peso, para uma perda de peso, tá? Então, e por que eu falo tanto de obesidade? Porque a obesidade é a fala maior de todos os profissionais de saúde, né? Hoje fala-se muito de doença cardiovascular,
mas a obesidade ainda é o maior tema de discussão, principalmente na nutrição, onde a gente fala assim, porque nutricionista tem o papel de emagrecer fulano. Não, não tem, né? Porque nutricionista tem que ser magra para poder dar o exemplo. Não, não tem, né? Porque nutricionista não sei o que lá. Não, gente, profissional de saúde, independente da formação dele, ele é um ser humano, né? E ele tem os seus todos os fatores associados a ele, tanto quanto você, tanto quanto qualquer outro indivíduo. Tá? Então, existem fatores genéticos, existem fatores sociais, fatores ambientais, psicológicos, família, traumas, hábitos, profissão, tudo isso contribui para eu ser ou para qualquer um ser como é, né? Então, a gente não pode determinar, isso é uma fala que eu tenho visto muito mudando bastante graças, né, ao desenvolvimento aí ao conhecimento mesmo dos profissionais, e falando-se muito de comportamento alimentar e de uma alimentação mais saudável, mais adequada, sem cobrança, o mindfulness, né, atuando bastante na nutrição. E isso também tem várias pesquisas recentes que foram feitas, não é uma coisa nova, tão nova, tá? O mindfulness, ele é uma técnica de meditação, e aí acabou entrando o mindful eating, que entrou junto, né, para você ter um comer mais consciente, uma percepção melhor do seu corpo, da sua saciedade, da sua fome, da sua vontade de comer, né? E nisso daí associou essas questões psicológicas e emocionais, tá? Então a gente vive hoje num ambiente que é altamente estressante, que cobra demais, que exige demais de todo mundo, e desde os mais novos, até as crianças hoje, tem vários casos de crianças obesas, crianças com doenças cardiovasculares, com pressão alta, com dislipidemia, né, alteração de colesterol, alteração de triglicérides, diabetes tipo 2 em crianças, por conta de hábitos alimentares inadequados, tá? E aqui que fique muito claro para vocês, não existem hábitos errados e hábitos certos. Existem hábitos adequados e inadequados, tá? Dentro de determinada população, num grupo populacional existem condições que são mais favoráveis e coisas menos favoráveis. Tá? Em São Paulo, por exemplo, nosso café da manhã clássico é o pão com manteiga ou margarina e um café com leite. Quando você vai para o Nordeste ou para o Norte do Brasil, que é um país enorme, você vê que lá não tem esse hábito de café com leite e pão com manteiga. Eles comem cuscuz, eles comem tapioca, eles comem biju, comem açaí. São vários outros tipos de preparações no mesmo período da manhã, né? Se a gente for parar para pensar o México, né, um país lá na América Central, América do Norte, eu sempre esqueço essa parte, eles têm hábitos completamente diferentes, que eles comem farinha de milho tipo como se fosse um cuscuz nordestino, só que com pimenta, com carne. Então, assim, é um prato já muito rico, até no momento do desjejum, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de certo e errado. Existem hábitos muito inadequados, como, por exemplo, deixar as crianças comerem bolacha recheada à vontade, tá? E não oferecer frutas. E esse mesmo hábito inadequado, ele pode vir através da leitura, né? Porque a gente aprende a ler quadrinhos quando é criança. Eu cresci lendo Turma da Mônica. E hoje em dia a gente tem vários outros tipos de quadrinhos, diversos. Tem da DC, da Marvel e por aí vai. Tem o Neil Gaiman também com seus quadrinhos. Fugiu agora aqui. Na outra uma série do Cursed também, que Frank Miller, né? Então, tem muitas formas de introdução de leitura quando a gente era criança e que isso vai refletir quando nós formos adultos. Então, se eu só leio quadrinho quando eu sou criança, quando eu for adulta, se eu não tiver um estímulo no meu período de adolescência, de termos técnicos, de textos técnicos, eu não vou conseguir ter prazer em ler um artigo científico, porque o artigo ele é um texto técnico. Tá? Então, eu preciso que esse texto técnico ele já seja apresentado para mim no meu período de adolescência. Né? Então, se vocês têm filhos ou têm irmãos pequenos, acho muito legal vocês começarem assim. Não precisa dar um artigo de 60 páginas para o pobrezinho ler, gente, por favor, né? Na faculdade você é obrigado a ler porque a professora cobra, né? E a professora, se for tipo eu, tá pego. Né? Porque vai ter que ler, discutir, e fazer fichamento, e fazer resenha, e fazer discussão, e por aí vai. Melhor forma de você memorizar tudo que está no artigo é isso. É ler o artigo 3 vezes.
fazer o fichamento desse artigo e escrever sobre esse artigo, dentro dele, o que você, dentro daquilo que você leu, o que ele tem em relação com o teu trabalho. Tá? É a melhor forma de você assimilar o conteúdo e fixar. Uma única leitura, uma única vez de um texto técnico, ele não te dá o conhecimento desse texto. Então, é no mínimo 3 vezes para ler esse texto. Tá? No mínimo 3 vezes. A gente precisa fazer esse tipo de leitura e fazer esse tipo de estratégia. Por quê? Eu preciso conhecer todos os dados desse artigo, né? E eu preciso saber qual é a relevância desses dados em relação ao meu trabalho. Por exemplo, eu vou falar de obesidade de novo, né? Aí eu quero trabalhar a obesidade em São Paulo. Ok, eu monto um grupo de trabalho com 200 pessoas, um grupo de pesquisa. Os meus pesquisados serão N igual 200. E aí avaliei que essas condições, tal, existem fatores genéticos que contribuem, fatores sociais, ambientais, tal, beleza, maravilha. Fui lá, fiz meu trabalho e publiquei. Ele é um trabalho válido? Sim. Né? Vou falar sobre obesidade naquele grupo e tal. Mas eu vou conseguir extrapolar ele para a cidade de São Paulo, trabalhando com 200 pessoas? Não vou, tá? Porque São Paulo tem 44 milhões de habitantes, mais ou menos aí, deve estar nessa média. 200 pessoas em relação a 44 milhões é nada, não chega a menos de 0,5%. Então, assim, não tem... Se eu quero falar da cidade de São Paulo, não tem relevância. Tá? Agora, se eu vou para uma cidade do interior, onde eu tenho menos habitantes, e eu faço um N similar, talvez ela tenha alguma relevância. Por exemplo, a cidade de Lavínia tem cerca de 5 mil habitantes, 4.900 e pouco. E é uma cidadezinha pequena, recente, apareceu agora no mapa. Foi uma fazenda que foi desmembrada, né, e se tornou um município, ganhou independência, tal, distrital. 5 mil habitantes. Se eu falo de 200 pessoas, eu tenho um número já mais considerável para poder falar de que a população daquele local está em risco de ter uma epidemia, né, um aumento de pessoas obesas muito grande, tá? Mas vocês viram a diferença? É 5 mil, 200 para 5 mil. Né? É longe, sim, é longe. Mas ainda assim ele vai apresentar uma relevância um pouco maior do que se eu pegar esses 200 e trabalhar em São Paulo, onde tem 44 milhões, tá? A diferença é muito grande, então não dá pra gente falar. Então a gente tem que tomar cuidado com essa relação, né, com a população de onde eu estou trabalhando, com o local onde eu estou trabalhando. E as várias pesquisas, gente, existem pesquisas de diversos tipos, em diversos âmbitos. E uma que eu acho interessante para a gente questionar é sobre a alimentação com baixo teor de carboidrato, que o médico ganhou um prêmio Nobel, né? Por isso a pesquisa dele foi pioneira. E depois da pesquisa dele, assim, durante o processo de publicação, já foi falando que a questão da baixa concentração de carboidratos na alimentação, ela favorece a perda de peso e tal. Mas eu, Flávia, e diversos outros profissionais que eu conheço, a gente não concorda um pouco com isso, porque o trabalho foi feito, é pioneiro, respeitável, sim, é um médico, né, de um outro país, mas o trabalho foi feito com leveduras in vitro, tá? Então, o grupo dos bolores, né, as leveduras, eles são um grupo completamente diferente do grupo humano, do grupo ser humano, tá? E se a gente fala que a análise foi feita in vitro, dentro de condições ambientais controladas, muito controladas, tá? Então, assim, a umidade controlada, oxigênio controlado, alimentação controlada, tudo controlado, ambiente in vitro. Ali eu vou ter ou a resposta A do meu questionamento, ou a resposta B do meu questionamento. Não existe um terceiro termo, né? Porque ou ele vai confirmar a hipótese dele, que naquelas condições, aqueles seres vivos tiveram uma condição genética, metabólica mais favorável em relação à perda de peso ou à perda de massa,
né, massa gorda ou massa magra, enfim, massa corporal, naquelas condições específicas. Ou aquilo vai refutar a hipótese. Não, independente dessas condições específicas, controlei a alimentação, oxigênio, ambiente, tudo, e não houve perda de massa corporal. Então, né, independente dessas duas condições. Quando eu saio para um ambiente fora do vitro, né, fora do ambiente controlado, eu tenho fatores de influência, então tudo isso vai acabar influenciando as condições da pesquisa, tá? Então, neste caso, como foi feito com uma levedura in vitro, não tem como a gente extrapolar isso para o ser humano e dizer, as pessoas que fizerem dieta com baixo teor de carboidrato perderão X% de massa muscular. Não dá para fazer, tá? Porque quando a gente vai estudar, falar sobre perda de peso, obesidade, ganho de peso, a gente tem que falar de sociologia, a gente tem que falar de antropologia, a gente tem que falar de genética, a gente tem que falar de família, tem que falar de psicologia, tem que falar de diversas coisas. Porque existem várias programações genéticas no indivíduo humano, né, que favorecem ao armazenamento de massa em situações específicas. E a gente vive hoje num ambiente onde ele é totalmente favorável a esse armazenamento de massa, tá? O ambiente onde nós estamos, mesmo que não seja a nossa casa, mas as condições em que nós estamos inseridos na sociedade, elas favorecem muito ao ganho de peso e a manutenção desse ganho de peso, tá? E a gente joga a desculpa na onde? Naquele bolinho que a gente comeu depois da janta. E não. Existem muitas pesquisas que mostram que não foi o bolinho depois da janta que fez você ganhar 5 quilos de uma semana para outra. Até porque não dá para ganhar 5 quilos de uma semana para outra, gente. De um mês para o outro, talvez, em condições muito específicas, talvez seja possível. Mas ainda assim, quando a gente tem, por exemplo, outras pesquisas uma pesquisa que eu li que é muito interessante, que mostra que quando eu saio do meu ambiente tradicional, né? Por exemplo, vou passar o final do ano na praia. Então a gente saiu do ambiente tradicional, onde a gente estava, trabalho, então você saiu de férias, do trabalho, da escola, de casa. Foi viajar com os amigos, né? E aí você foi para lá no dia 27 de dezembro, 26, 27 de dezembro, para a praia, bebeu, comeu, tudo aquilo que você não estava habituado a fazer, né? Fez aquilo que não estava habituado a fazer, dormiu muito mais, não fez suas caminhadas, não fez o seu controle alimentar, todo tal. Aí quando você volta para o seu ambiente tradicional, você teve um ganho aí de mais ou menos 5, 6 quilos, a média de ganho desse período, né? Aí, nossa senhora, engordei horrores na praia. Na verdade, o seu corpo fez uma reserva porque ele estava com excesso ali de oferta, tá? Só que ele tem uma programação própria dele que, quando você voltar para o seu ambiente convencional, se você mantiver a sua rotina de antes, ele retorna a esse peso tradicional, tá? Isso foi uma pesquisa que eu li, feita com seres humanos, um N grande, né? Então foi um número de pessoas grande, uma pesquisa de relevância, que mostra que a gente se preocupa demais com coisas que não tem que se preocupar, tá? Então, assim, tem muita coisa que a gente vai falar de ler. Por que ler um artigo de direito é tão importante? Né? Para eu saber se esse artigo, de fato, tem relevância para a minha pesquisa, tá? Na nutrição, a gente tem um dos maiores exemplos, o nosso guia alimentar máximo é a pirâmide, né, alimentar, e a pirâmide ela foi um trabalho da professora Sônia Tucunduva, ela é gestora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Nutrição na USP. O primeiro trabalho dela na pirâmide foi nos anos 90, se eu não me engano, agora me falha a memória. E ela apresentou a pirâmide alimentar e aí em 2013, se eu não me engano, eu não estou associando bem as datas agora, ela veio para poder confirmar que a pirâmide de fato ainda é o melhor guia alimentar, né, para a população brasileira. Porque existem vários guias alimentares no mundo. Se a gente for para os Estados Unidos, a gente tem o MyPlate. Se a gente for para a Bélgica, tem outros. Se for para a França, tem outros. Mas para a população brasileira, que tem
uma gama, né, muito vasta de produtos, de alimentos, de variedades, a pirâmide alimentar é o melhor guia, né? Então, ela fez essa pesquisa nos anos 90 e aí nos anos 2000 ela voltou a fazer, né, para poder confirmar que, de fato, aquele trabalho era ainda válido. Então, quer dizer, são 20 anos de intervalo entre uma publicação e outra e a pirâmide continua sendo ainda o melhor guia para trabalhar. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai ler um artigo científico, né? Existem hipóteses anteriores que precisam ser confirmadas, que podem ser refutadas, né? Como que isso é feito, tá? Então, quando você lê um artigo, leia com mais amor, leia com mais carinho, porque é importante. E tudo que a gente fala, tecnicamente, a gente precisa, como profissional, ler e se informar antes disso, tá? Eu recentemente atendi uma paciente que ela não sabia, ela só tinha um rim, né? Eu nunca havia visto uma pessoa nascer com um rim só, eu nem sabia que isso era possível. E aí eu fui pesquisar, né, e achei artigos recentes, achei artigos antigos e também recentes de casos de pessoas que nascem com um rim ou com um pulmão só, não nasce com um par, né? São condições em que a pessoa é uma alteração genética. É lá na formação dela, enquanto feto, que sofreu alteração. E aí, quando a pessoa já sabe dessa condição desde pequena, a gente já tem um controle muito mais fácil. Mas quando você precisa controlar de adulto, é diferente. Então, você tem que ter toda uma análise, todo um estudo das condições daquele indivíduo e tal. E isso já é um caso clínico, isso já é uma pesquisa, tá? Então, existem várias coisas que a gente consegue trabalhar na área da saúde sem precisar ir muito longe, né? O que a gente precisa é ter base técnica, ter dados, ter base técnica para quê? Para poder trabalhar, poder discutir sobre esse caso e aí apresentar o caso para a sociedade da saúde, né, médica, de nutrição, como seja, e usando essas bases técnicas. Que não adianta chegar e falar assim, a minha paciente só tinha um rim. Mas como assim? Se eu não soubesse o nome técnico da patologia, né, eu não conseguiria nem fazer a pesquisa. Então, assim, eu preciso saber primeiro a condição, saber o nome técnico da condição dela e estudar essas condições para ver quais foram as falhas que ocorreram no processo de desenvolvimento embrionário para chegar lá. Então, você vê o tanto de coisa que eu já estudei. Aí, nesse caso, a gente vai estudar biologia, vai estudar citologia, vai estudar desenvolvimento embrionário, vai estudar várias coisas, condições renais, ou se for um pulmão, né, condições pulmonares. E aí, a gente vai desenvolver, no caso da nutricionista, uma dieta, uma alimentação adequada, né, ou vai adequar a alimentação desse indivíduo. Se for um bebê, é mais fácil, porque você já consegue, desde pequenininho, moldar usar as melhores estratégias para que ele cresça um adulto saudável, porque tem total condição para isso. Se já for um adulto, e tiver com algum problema, você precisa fazer os ajustes e tal. Então, tudo isso é base de pesquisa, tá? Eu preciso usar artigos bons para poder fazer minhas pesquisas. Então, se eu não tenho um artigo bom e eu não leio esse artigo de maneira adequada, eu não consigo fazer as minhas pesquisas de maneira correta, tá? E vocês, enquanto futuros profissionais, vocês precisam desenvolver essa capacidade de leitura e aprendizado, tá bom? Próximo tema, vou ficando por aqui. Falei demais já, né? Deixem suas dúvidas, perguntem, falem, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, dividam com os colegas, façam suas perguntas, adoro responder perguntas. E aí na próxima semana, Marzocco conversa com a gente, bioquímica, porque bioquímica é uma das bases da nutrição, né? Não só da nutrição, mas a nutrição tem muita coisa de bioquímica e a gente precisa estudar muito bioquímica e bioquímica é bem difícil, né? Então a gente precisa saber para poder justamente fazer as orientações de maneira adequada para os nossos pacientes, sem ficar falando que redução de carboidrato emagrece ou engorda, tá bom? Tchau, tchau!